Senhoras e senhores, boa noite. É com grande honra que a Academia Brasileira de Formação e Pesquisa recebe todos vocês para a abertura do Congresso Nacional 20 anos do Código Civil, avanços e novos desafios, uma homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Serão 2 dias de intensa troca de conhecimento com alguns dos maiores expoentes do direito do nosso país. A ABFP agradece o apoio institucional do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, CONSEPRE, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Escola Superior de Advocacia e do Instituto BRICS. Destacamos o patrocínio dos seguintes parceiros na realização desse grande evento: Universidade 9 de Julho, Uninove, Escola Paulista de Direito, EPD, Editora Gen Atlas, Editora Método, Editora Forense e ABFP Editora. O presente congresso tem por objetivo maior prestar uma justa e merecida homenagem a um dos mais brilhantes ministros da história do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Durante o período em que atuou no STJ, o ministro Sanseverino notabilizou-se tanto por sua grande competência nos múltiplos campos da ciência jurídica, como por sua personalidade afável e pela extrema dedicação ao ofício jurisdicional. Celebrar a vida e obra do grande homem e do notável jurista com um evento acadêmico memorável, cujas reflexões serão recolhidas e condensadas em publicação específica, representa uma das melhores formas de reverenciar a sua memória, preservando para as futuras gerações um legado de importantes reflexões sobre o direito civil contemporâneo. Convido todos os presentes a assistirmos a um videoconvite para o Congresso de Foz do Iguaçu em novembro desse ano. Modelos regulatórios, progresso tecnológico, os impactos socioeconômicos, jurídicos e institucionais. Em 2023 ele está de volta, o maior encontro da Justiça do Trabalho em sua 2ª edição. Debates, palestras e exposições, as destacadas autoridades brasileiras em direito do trabalho, direito portuário, direito desportivo e mais, transporte marítimo, rodoviário, ferroviário e aeroviário, a logística e seus trabalhadores. Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes, advogados, empresários, sindicalistas, professores e acadêmicos no mais amplo debate em cima do mesmo palco. 22 painéis distintos, dezenas de palestras e exposições simultâneas. 3 dias de intenso debate sobre o direito do trabalho, as mudanças, as perspectivas, os novos caminhos pós-reforma trabalhista, os avanços e desafios da Justiça do Trabalho. Dias 29 e 30 de novembro e dia 1º de dezembro, no Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu. Você tem um encontro marcado com a Justiça Social do Brasil. Reserve já a sua vaga. Informações www.abfp.com.br. Todos convidados, então. Convidamos para a mesa dos trabalhos de abertura desse congresso, em homenagem ao ministro Sanseverino, como presidente dos trabalhos, ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, membro da comissão científica desse evento. Com grande honra, convidamos à mesa, convidado especial dessa abertura, presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Convidamos à mesa os integrantes da comissão científica desse seminário, ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST, e professor Flávio Tartucci. Os representantes dessa casa que nos recebe, a Uninove, seu reitor Eduardo Storopoli, e professor Rodrigo Capês, diretor dos cursos de pós-graduação. Convidamos o vice-presidente do CONSEPRE, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia.
Os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, vice-presidente Leonardo Sica e secretária-geral Daniela Magalhães. A vice-presidente da AMB, que também preside a Associação dos Magistrados de Goiás, doutora Patrícia Carrijo. Por ali, doutora. E por fim, convidamos para representar a família do homenageado, o filho do inesquecível ministro Paulo de Tarso, Dr. Gustavo Sanseverino. Convidamos todos os presentes para, em posição de destaque, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Seus lugares, nós destacamos e agradecemos aqui a presença de todos os ministros do TST que estão conosco aqui, nas pessoas dos ministros Maria Cristina Peduzzi, Marco Buzzi, Marco Aurélio Belize, todos, enfim, que estão aqui hoje, que serão nossos palestrantes no dia de amanhã. Desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, corregedor-geral da Justiça
de São Paulo, desembargador Arthur César Beretta da Silveira, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, vice-presidente do TJ do Amazonas, desembargador Marcos Machado, representando o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, doutor Sérgio Polastro, presidente da Amatra 15, doutor Fábio Pagnosi, presidente do Instituto BRICS, e nas pessoas de todos eles agradecemos a presença de todos os desembargadores, juízes, integrantes do Ministério Público, da Defensoria, advogados, professores aqui da casa, enfim, todas as senhoras e senhores que abrilhantam esse evento. Com grande honra, que passamos a palavra ao representante da Uninove, que falará por essa casa que nos recebe, professor Rodrigo Capês. Muitíssimo boa noite a todas e a todos. Em nome do magnífico reitor da Uninove, professor Eduardo Storopoli, e da magnífica pró-reitora, professora Maria Cristina Storopoli, tenho a honra de dar-lhes as boas-vindas. Saúdo em especial o excelentíssimo ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional e ministro do Superior Tribunal de Justiça, o excelentíssimo presidente do Senado da República, Rodrigo Pacheco, o magnífico reitor, professor Eduardo Storopoli. E em suas pessoas eu saúdo todas as autoridades aqui presentes e todos os eminentes participantes deste congresso. O congresso que ora a Universidade 9 de Julho, Uninove, tem a honra de sediar, conjuga dois pontos convergentes: avanços e novos desafios nos 20 anos de vigência do Código Civil e uma homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Miguel Reale, um dos maiores jusfilósofos do mundo, ele observou cirurgicamente que o Código Civil é a constituição do homem comum. Não por outra razão, Orlando Gomes observa que a vida social, está toda ela impregnada pelo direito civil. E assim é que Orlando Gomes, citando Ferrara, diz: a modesta aquisição de um maço de cigarros é contrato de compra e venda. A entrega de dinheiro a um mendigo é um contrato de doação. Tomar um ônibus, contrato de transporte, e por assim vai. Orlando Gomes destaca desta forma o que seria o caráter bifronte, essa expressão não é dele, eu ousei cunhar essa expressão, o caráter bifronte do direito civil. De um lado, o tecnicismo e a complexidade, expressões de Orlando Gomes, e de outro, a disciplina das relações mais simples da vida cotidiana. Se, como disse Miguel Reale, o direito civil é a constituição do homem comum, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, uma vez mais e sempre justamente homenageado, ele mostrou-se um exímio constituinte derivado, cumprindo com exação o dever de interpretar o texto, de interpretar os enunciados do direito civil, para deles extrair a norma em sua melhor significação possível. Concretar a norma abstrata como uniformizador da jurisprudência e intérprete maior da legislação federal e aplicá-la a milhares de casos é uma tarefa grandiosa. E o peso dessa responsabilidade sempre orientou o atuar do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Norberto Bobbio, na sua reflexiva obra O Tempo da Memória, ao senso comum de que nós somos aquilo que pensamos, amamos e realizamos, ele acrescenta: nós somos aquilo que lembramos. Neste tempo de modernidade líquida, de conexões fluidas e superficiais, de exaltação ao efêmero e ao transeunte, é preciso recordar que o presente é aquilo que o passado nos lega. As pessoas, os fatos e os acontecimentos
que construíram a identidade cultural do Poder Judiciário devem ser preservados e valorizados. Ao reverenciarmos a sua memória e impedirmos que o seu legado se desvaneça, nós os fazemos reviver. E volto a Bobbio agora. Quando percorremos uma vez mais os lugares da memória, os mortos perfilam-se em torno de nós, em número cada vez maior. A maior parte dos que nos acompanharam já nos abandonou, mas não podemos apagá-los como se nunca tivessem existido. E agora, cirurgicamente, no momento em que os trazemos à mente, os fazemos reviver, e por um instante não estão de todo mortos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e tomo a liberdade de me dirigir agora ao Dr. Gustavo Sanseverino, neste exato momento em que o trazemos à mente e evocamos o seu legado, ele revive. E não poderia haver melhor forma de sentir a sua presença e de homenageá-lo com esta reflexão sobre os 20 anos do Código Civil que ora se inaugura. Eu desejo a todos um profícuo evento e uma grande jornada de aprendizado. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Dr. Rodrigo Capês, pelas palavras. Passamos então a palavra e a condução dos trabalhos ao excelentíssimo ministro Luiz Felipe Salomão. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Quero dizer da minha alegria de poder ver um auditório desse lotado, de participantes desse evento que marca os 20 anos do Código Civil. Falaremos de avanços e novos desafios com especialistas, juristas, professores, magistrados, operadores do direito, advogados, e também prestaremos uma justa homenagem ao ministro Paulo Sanseverino. Essa ideia foi minha, do Douglas e do Flávio, presidente Pacheco. Acho que está havendo algum problema aqui. Então, nós tivemos essa ideia de realizar esse evento, presidente Pacheco, justamente porque esse é um momento marcante em que nós poderíamos fazer essa análise do Código Civil e nenhuma outra homenagem cairia tão bem para quem foi um cultor do direito, para quem trabalhou tanto os precedentes judiciais. Essa seria a melhor homenagem que poderíamos prestar a eles. Então, nossa equipe do Zilmar e a equipe toda está planejando esse evento já desde o começo, desde o primeiro momento desse ano. Nós estávamos programando essa homenagem ao ministro Sanseverino. Eu quero dizer aqui que me faz uma honra muito grande a presença do presidente Pacheco. Olha, está ruim. Aí o pessoal fica com raiva de mim aqui. Vamos tentar trocar. Estavam querendo empurrar a responsabilidade para o meu lado. A responsabilidade não é objetiva, não. Mas quero dizer, presidente Rodrigo Pacheco, da nossa alegria de recebê-lo aqui. Presidente do Senado, nós temos a honra de contar com um presidente que é também profundo conhecedor do direito, foi advogado militante, conhece bem o Poder Judiciário e, à frente do Senado Federal, tem sido um guardião da democracia,
nós ficamos, quando convidamos e tivemos o seu aceite, isso ficou muito marcado para nós. Nós tivemos uma alegria muito grande de, nessa homenagem, nesse momento, podemos contar com essa sua participação aqui. Tem sido um presidente do Senado que não só garante a democracia, mas também tem sido muito corajoso, porque tem enfrentado momentos muito difíceis, e nós do Judiciário reconhecemos isso, sem prejuízo da tramitação de inúmeros projetos que são relevantes para a nação, mas a gente percebe a presença do presidente do Senado, a sua defesa intransigente do Poder Judiciário e da democracia no nosso país. Nós somos devedores da sua coragem. Quero registrar aqui também a presença dos meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, que me honram bastante, os ministros Marco Butzi e o ministro Marco Belize. Ambos são dois dos melhores juízes que temos no campo do direito privado. E justamente por isso eles nos dão a honra de aqui acompanharem os debates, participarão amanhã também das atividades, interagindo com esse necessário diálogo sobre os avanços, os desafios do Código Civil, que completa 20 anos. Também registro para nossa satisfação a presença tanto do Douglas, que é ministro do TST, como da ministra Peduzzi, que também nos honra com a presença, ministro Evandro e a ministra Morgana, todos talentosos juízes do Tribunal Superior do Trabalho, que tem um painel específico também amanhã para tratar de temas correlatos que envolvem também a Justiça do Trabalho. Cumprimento aqui o reitor, o magnífico reitor, doutor Eduardo Storopoli. Cumprimento também todos os juízes que participam. Eu vejo aqui tem muitos desembargadores, juízes, colegas de tribunais, colegas de primeira instância. Eu os cumprimento na pessoa da Patrícia Carrijo, que é juíza vice-presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Cumprimento também na pessoa do Flávio Tartucci todos os professores, advogados, ele que hoje dirige a Escola dos Advogados de São Paulo. E uma homenagem especial ao Gustavo Sanseverino, que hoje aqui recebe esse nosso misto de emoção com reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu o seu pai, o ministro Paulo Sanseverino. E também agradeço aqui, antes de já darmos início ao nosso trabalho, começamos pontualmente às 7h30, agradeço a equipe do Dr. Zilmar, que se desdobrou para que nós tivéssemos esse evento hoje aqui, com essa plateia e com a participação, como eu disse, de mais de 2.000 inscritos pela internet. Presidente Pacheco, eu vou passar a palavra ao Flávio Tartucci, que é seu amigo da mesma cidade, são conterrâneos da mesma cidade, estudaram juntos desde sempre. Flávio, eu tenho um trabalho com ele já, alguns livros que trabalhamos juntos, é um jurista de grande renome, hoje um civilista da nova geração que despontou muito forte, contribui com a atividade judicante, porque a academia tem o seu papel na atividade judicante. Então eu vou pedir ao Flávio que faça essa saudação para em seguida ouvirmos a sua exposição, que, como eu disse, nos enche de orgulho de estar hoje aqui em nossa companhia.
boa noite a todas e todos presentes nesse auditório lotado. É um motivo de grande honra, não só para mim, mas para todos que organizam esse congresso, poder fazer essa revisão dos 20 anos do Código Civil e projetar o futuro. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, na presença dos meus colegas da Ordem dos Advogados de São Paulo, meu querido amigo de longa data, também muitos anos, Leonardo Sica, para mim o Léo Sica, e a doutora Daniela Magalhães. Quero cumprimentar os dirigentes, o magnífico reitor, doutor Eduardo, também meu amigo de longa data de jornadas jurídicas, doutor Rodrigo Capês, saudar todas as autoridades, ministros, na pessoa do ministro Marco Buzzi, por quem tenho muito carinho, trabalhamos juntos já em jornadas, grande julgador, e fazer um cumprimento especial, que tenho que fazer, porque para mim, o meu coração salta quando vejo os civilistas, para os meus amigos civilistas que estão aqui, que tenho certeza que vão brilhar amanhã. E salvo todos os civilistas, no nome de duas grandes civilistas. A professora Giselda Eronac, que está aí, para quem eu peço uma salva de palmas. Professora Giselda, minha professora, nossa professora, professora de todos nós, com grandes contribuições para o direito das sucessões. Então, uma saudação especial, professora Giselda, para a senhora. E não poderia deixar de saudar também a desembargadora, vice-presidente do IBDFAN, revolucionária Maria Berenice Dias, que está aqui também conosco. Muito bem, senhoras e senhores, eu esperei muito esse momento de poder fazer essa saudação para o meu querido amigo Rodrigo Pacheco. Eu lembro que, para mim, desde a infância, era o nosso querido Pachecão lá de Paz, né? Mas isso só para os íntimos, é claro, né? Para os amigos de longa data. E eu lembro, Rodrigo, que logo no começo da sua gestão no Senado, ainda como presidente do Senado, em meio à pandemia, em um evento do Brasilcom, do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, Vossa Excelência fez uma saudação e disse: existe um consumerista, um amigo meu do direito civil, e vou usar a mesma expressão que você utilizou. E vou parar por aqui para depois a gente verificar os seus trabalhos como direito civil, de que nós fomos criados juntos, em passos, porque realmente fomos. E pessoas que geralmente foram criadas juntos sabem segredos uma da outra, então é melhor a gente, por óbvio, parar por aqui. Mas eu gostaria de destacar que o Rodrigo, e eu falo de improviso porque eu conheço ele, como já disse aqui, de longa data, é um jurista. É um dedicado aos estudos do direito, saiu de Passos, foi estudar em Belo Horizonte, estudou na PUC de Belo Horizonte, estudioso do direito penal, advogado dedicado ao direito penal. Eu lembro de reencontrá-lo em um congresso jurídico que voltava de um evento do IBCCRIM, se me falha a memória, e desde então nós seguimos caminhos um pouco diferentes. Ele no direito penal, eu no direito civil. Lembro também da sua trajetória como conselheiro federal da OAB, depois como deputado federal. Nesse momento, nós começamos já a trabalhar juntos. E depois, já no Senado Federal, o penalista Rodrigo Pacheco se revelou um civilista. Por quê? Porque nos apoiou, e tenho vários aqui colegas que são prova disso. Teve um papel determinante, fundamental, para nós civilistas, na elaboração e, digamos assim, para segurar os arrombos libertários da então MP 881, que depois foi convertida na Lei da Liberdade Econômica. Uma excelente lei, com foco bem determinado e que teve muitas contribuições do senador Rodrigo Pacheco. Sucessivamente, em meio à pandemia, e eu lembro bem porque em meio à votação a gente debatia essas questões pelo telefone, o presidente Pacheco teve uma função primordial, e é uma lei que tem, sem dúvida alguma, o toque de classe dele como civilista, na aprovação do RJET, a lei que instituiu o regime jurídico emergencial transitório em tempos de pandemia. Isso antes da sua presidência no Senado Federal. Eu destaco essas duas leis, mas, sucessivamente, o presidente Pacheco atuou e teve uma contribuição determinante para manter a sociedade simples no Código Civil,
na conversão da medida provisória que depois gerou a lei da facilitação dos negócios. Teve também um papel determinante na lei do superendividamento. A propósito disso, aliás, ele foi o incentivador da lei do superendividamento. Não existiria a lei do superendividamento hoje, que é uma lei fundamental para esse momento de retomada depois da crise pandêmica, se não fosse a atuação efetiva do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Aliás, amanhã, outra grande civilista, grande consumerista, também das nossas maiores, professora Cláudia Lima Marques, poderá, inclusive, falar um pouco para os senhores dessa jornada que foi a elaboração da lei do superendividamento. Além também, sobre isso, é de autoria dele, do senador Rodrigo Pacheco, toda a reforma que foi feita na lei de falência e recuperação, fundamental para o nosso país. Também, de autoria dele, a lei que fez toda a reestruturação, a lei da SAF, que fez toda a reestruturação dos clubes de futebol. E sem falar disso, ele tem outros projetos importantes que acredito vão prosperar no futuro. Projeto de lei do divórcio unilateral, projeto de lei que propõe uma ampla reforma também na parte relativa à locação. Ou seja, se o presidente Rodrigo Pacheco teve uma formação como penalista, hoje nós, civilistas, podemos destacar todo o seu trabalho durante essa sua gestão no Senado para manutenção e para que o direito civil, como eu gosto sempre de dizer, funciona e continuará funcionando. Nós passamos por uma pandemia duríssima, e aliás, ele e o Congresso Nacional tiveram um papel fundamental a respeito disso, em que foi mantida a funcionalidade do direito privado. E essa funcionalidade só foi possível por conta dessas normas que eu destaquei. Então, meu amigo Rodrigo, fica essa homenagem não só minha, mas de todos os civilistas aqui presentes. E eu peço para todos uma salva de palmas de pé para o nosso senador Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, meu amigo, por tudo. E últimas palavras para passar a palavra ao nosso presidente. Eu não poderia deixar também de homenagear meu caro Gustavo, seu pai. Aliás, como vocês são parecidos? Na fala, no foco, no jeito de olhar. E eu já lhe disse, aliás, que a sua mãe foi, em certa medida, madrinha do meu casamento. E eu quero dizer a você, que é um civilista também, é mestre em Direito Privado pela Faculdade de Direito da USP, que o seu pai teve um papel também fundamental como grande julgador, como grande estudioso. Aliás, eu chamava o seu pai de professor Sanseverino. Nas jornadas de Direito Civil tivemos debates espetaculares e ele era o doutor Jornada, um dos doutores Jornadas, porque, como ele disse, sabia tudo de cor, o que tinha acontecido, quem tinha debatido. Ele era, sem dúvida alguma, uma grande referência. Então, muito obrigado. Saiba que seu pai deixou um grande legado, não só para a jurisprudência, que eu tenho certeza todos os julgadores aqui que estão presentes continuarão esse legado, essa preocupação com os precedentes, mas também para a doutrina, porque ele tinha escritos muito importantes para nós. Muito obrigado, que tenhamos um grande congresso. Obrigado pela presença de todos que lotam esse auditório e viva o direito civil. Muito obrigado. Esse que é o que está funcionando. Flávio queria levar o microfone já para... Não, Flávio, deixa ele aqui o microfone para a gente dividir com... Parabéns pelas tuas palavras, realmente emotivas, emocionantes e justas em relação ao nosso presidente, Rodrigo Pacheco. Ele tem sido um bastião desse nosso momento, ele tem sido um dos artífices, né, desse momento importante pelo qual o nosso país passou e passa. Nós vamos aqui na sequência ouvir o presidente Rodrigo Pacheco, depois Douglas dá uma palavrinha e eu vou fazer a homenagem
ao ministro Paulo Sanseverino para finalizar os nossos trabalhos. Essa é a nossa sequência. Portanto, aqui eu quero novamente agradecer. O presidente Pacheco deixou todas as suas relevantes atividades para vir hoje aqui dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigado, presidente Pacheco. Está dando certo. Muito boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Eu quero primeiramente agradecer muito o carinho da acolhida nesse auditório da Uninove, nesse evento dos 20 anos do Código Civil, avanços e novos desafios do direito civil do Brasil. Quero cumprimentar o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, corregedor-geral de Justiça do CNJ, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, e estendo os cumprimentos aos demais ministros, Maria Cristina Peduzzi, ministro Evandro, ministra Morgana Richa, os dois últimos que já foram sabatinados e escolhidos no Senado Federal, já por ocasião do meu mandato como senador. É um prazer revê-los. Quero agradecer muito as palavras aqui do meu amigo Flávio Tartucci, de fato um amigo de infância. É seguramente o maior orgulho da minha cidade de Passos, da nossa cidade de Passos, porque é um jurista renomado, um exemplo de doutrinador, de cientista, e isso nos orgulha muito. Eu quero aqui de público dizer do orgulho que eu tenho do Flávio, como seu conterrâneo, como seu amigo, e quero agradecer o que ele disse a meu respeito. Não sei se eu sou merecedor de tudo isso, mas de fato ele me fez lembrar uma série de coisas que eu já não lembrava que a gente tinha feito, porque é tão dinâmico o Congresso Nacional e os temas que ali nós tratamos, né, de todas as áreas, de todas as vertentes, o Brasil todo, de tudo quanto é tipo de direito, que realmente esse dinamismo, por vezes, nos faz esquecer daquilo que de bom a gente tenha produzido. Mas, de fato, é uma casa que precisa produzir bem, e eu sempre, fica aqui esse registro, Flávio, sempre tive a humildade de compreender que existe alguém que conhece mais daquele assunto do que eu, e é por isso que eu recorro e ouço sempre para fazer projetos de lei, pareceres. É fundamental ter essa humildade, que é uma humildade sem submissão, evidentemente, mas uma humildade de reconhecer que a produção legislativa é algo de muita responsabilidade e nós devemos recorrer a quem conhece, e mais adiante nós falaremos em relação ao Código Civil, porque também será mais um exemplo que nós entregaremos o direito civil e a sua reformulação no Congresso Nacional a quem conhece. Eu quero também cumprimentar o eminente e magnífico reitor da Uninove, Eduardo Storopoli, agradecer muito a sua acolhida e de toda a sua equipe aqui hoje na universidade, o representante da Uninove, o professor Rodrigo Capês, o vice-presidente do CONCEPRE, Marcos Alaor Diniz Grangeia, a minha querida Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu tive a honra de ser conselheiro federal por Minas Gerais, aqui representada pelo vice-presidente Leonardo Sica e pela secretária-geral Daniela Magalhães, a quem recebi recentemente no Senado para tratar sobre a reforma tributária que está em trâmite no Senado Federal. Quero cumprimentar a vice-presidente da Associação de Magistrados do Brasil, Patrícia Carrijo, também o filho do homenageado, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o doutor Gustavo Sanseverino, minhas homenagens à memória do senhor, seu pai, que hoje aqui terá recebida também uma justa homenagem desse evento, e certamente o ministro Marco Aurélio Belize e o ministro Marco Buzzi podem testemunhar a qualidade do ministro Sanseverino. E cumprimento também ambos, os meus respeitos aos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Quando o Código Civil atual entrou em vigor, em janeiro de 2003, o antigo Código aproximava-se de seu 90º aniversário. 9 décadas, quase um século de vigência, portanto, ao longo do qual a sociedade brasileira passou por imensas transformações. O antigo Código, criado à luz da primeira Constituição Republicana, atravessou o século XX, passando por 5 mudanças constitucionais, por regimes políticos e administrativos muito distintos entre si,
tentando adequar-se a uma sociedade cuja transformação ganhava velocidade à medida em que o tempo avançava. Eis aí o primeiro e mais permanente desafio da lei civil: manter-se parelha com o movimento incessante da vida social, com as transformações inevitáveis pelas quais passam as relações sociais, cuja regulação é seu objeto primário. O Código de 2002 trouxe avanços consideráveis, refletindo não só essas mudanças na sociedade brasileira, mas também e principalmente a nova ordem constitucional estabelecida em 1988. O estabelecimento dessa congruência com a Constituição de 88 foi certamente um dos mais importantes avanços trazidos pelo novo Código. A Constituição de 88 inaugurou um período que chega agora a 35 anos de segurança política e jurídica que há muito não se via na história brasileira. E em 2003, o novo Código Civil passou a ser um dos esteios dessa nova ordem jurídica mais justa e estável. Essa busca incessante do equilíbrio entre a fixidez da norma, de um lado, e de outro, a flexibilidade das situações e a fluidez histórica das relações sociais, é uma marca do direito civil. Tanto a hermenêutica jurídica e os juízes, quanto, sobretudo, a legislação e os legisladores, têm de estar conscientes e atentos a ela. Muitas vezes, vemos críticas que apontam para o fato de que a longa tramitação pela qual passou o Código de 2002, foram quase 30 anos, como sabem as senhoras e os senhores, fez com que a norma já nascesse velha. Aliás, esse é um fenômeno que acontece por vezes no Congresso Nacional. Temas complexos que levam anos, décadas até que são aprovados. E às vezes o legislador não tem a exatidão de atualização como deveria ser aquela norma. E isso acabou acontecendo com o Código Civil de 2002. Essa defasagem entre a concepção, a discussão, a aprovação e o início da vigência de uma lei tão complexa quanto um Código Civil é quase inevitável. O que importa de fato é garantir 3 pontos. Primeiro, a coerência com a ordem constitucional, ela própria geradora de princípios gerais que condicionam e dão forma a todo o arcabouço jurídico e infraconstitucional. Segundo, conceder uma margem razoável para a jurisprudência e a atuação hermenêutica, dentro da estrita observância dos princípios constitucionais e sem o atropelo dos caminhos legislativos legítimos que buscam refletir a vontade do povo. E terceiro, não descuidar da necessidade de uma espécie de manutenção permanente da norma, atualizando-a sempre que necessário por meio do processo legislativo, com a prudência que se impõe no caso, obviamente, garantindo sempre a segurança e a estabilidade jurídicas. E aqui pontuo que é o maior desafio, sem dúvida alguma, do legislador: fazer conciliar a necessidade do aprimoramento devido de uma lei com a necessidade da manutenção da segurança jurídica. Esse é o limiar que deve nortear o legislador. É melhor mudar a lei ou é melhor mantê-la para se conferir estabilidade jurídica às relações sociais, às relações econômicas, às relações políticas? E a cada caso concreto é que nós devemos examinar com muito equilíbrio, com muita parcimônia, para se identificar qual a decisão deva ser tomada naquele caso concreto. Desde 2003, o Código já sofreu mais de 50 alterações, a mais recente delas em julho deste ano, por meio da Lei 14.620, de 13 de julho de 2023. O debate legislativo permanente em torno da lei civil continua, com diversos projetos em tramitação, como, por exemplo, o projeto de lei do Senado número 2.569 de 2021, que amplia as hipóteses de realização do divórcio consensual. Para além dessa atenção legislativa permanente em torno da lei civil, cuja prioridade, aliás, defendo no que se refere à introdução de modificações importantes no arcabouço normativo, sem ferir a previsibilidade e a segurança jurídica, destaco ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada em 2011, que alterou o entendimento do Código Civil,
de que a família só é formada por uma mulher e um homem, abrindo a possibilidade de equiparar as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva como um núcleo familiar. Essa decisão foi ainda reforçada pela resolução do CNJ número 175 de 2013, que impediu os cartórios de se recusarem a celebrar casamentos entre casais do mesmo sexo. Essas alterações, na letra da lei ou na sua interpretação, especialmente essas que refletem a fluidez da percepção que tem a sociedade sobre a instituição familiar, são uma mostra de que há um esforço para manter a atualidade do Código, apesar das críticas de que ele já teria nascido velho. Privilegiei aqui o direito de família nos exemplos que mencionei, porque nesse domínio talvez estejam as modificações mais simbólicas com relação ao Código anterior de 1916, mas também as alterações recentes que melhor refletem o caráter mutável das matérias com que lida a lei civil. Houve ainda alterações importantes nessa área no que se refere à proteção da pessoa dos filhos, em especial no Instituto da Guarda e no exercício do poder familiar, por exemplo. Novos avanços, no entanto, devem procurar aprimorar também outros domínios de relações, como, por exemplo, as empresariais. Queremos promover um ambiente justo, juridicamente seguro e, ao mesmo tempo, receptivo para que novos empreendedores possam florescer e prosperar. Precisamos, portanto, fazer um esforço para aprimorar as disposições sobre o direito empresarial e mantê-las atualizadas, de modo que o Código se adapte às novas dinâmicas das relações empresariais e ao desenvolvimento tecnológico. O Código Civil tem a importantíssima tarefa de fixar o quadro dentro do qual se desenrolam as relações que constituem a trama mesma do tecido social. Um Código Civil ótimo é aquele que garante isso e, ao mesmo tempo, é capaz de adequar-se à inevitável fluidez dessas relações. Precisa ser, ao mesmo tempo, uma condição de possibilidade e um resultado dessas relações. Parece paradoxal, mas se de fato é assim, esse paradoxo é inevitável. O Código Civil é como uma roupa que precisa crescer junto com o corpo que veste. É assim que cada avanço é um novo desafio, ou uma resposta provisória para um desafio permanente. Eu tenho certeza que este congresso do qual nós participamos, que celebra os 20 anos de vigência de nosso Código Civil, está à altura do desafio e saberá contribuir com a pauta, com competência, aquilo que precisa se avançar no direito civil brasileiro. E sobre isso, eu quero comunicar a todos e a todas que no dia 24 próximo, é uma quinta-feira, às 16 horas, na presidência do Senado Federal, nós assinaremos o ato de instituição da Comissão de Juristas do Senado Federal para a atualização do Código Civil, que ao completar 20 anos precisa ser atualizado. E esta missão estará... Essa missão estará a cargo e em excelentes mãos, não tenho dúvida, com a concordância de todos, desse grande jurista, que é um exemplo de magistrado, um exemplo de doutrinador, um cientista também do direito, ministro Luiz Felipe Salomão, a quem eu rendo todas as minhas homenagens e que cuidará de compor a sua equipe de juristas de forma representativa, envolvendo professores, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, o extrajudicial, todo mundo participando dessa comissão de juristas da renovação ou da atualização do Código Civil. E eu não tenho dúvida que, a exemplo de outras experiências do Senado, que tem esse instituto da Comissão de Juristas, nós entregaremos boas modificações para a sociedade brasileira. E a expressão do valor disso é justamente aquilo que disse no início. Um parlamentar representa o povo, ele foi votado, ele naturalmente tem a expressão da legitimidade da vontade popular
para decidir as leis, para decidir aquilo que for melhor para a sociedade e para o Brasil. Mas, evidentemente, que a feitura de uma lei pressupõe base científica, pressupõe base empírica, pressupõe direito comparado, pressupõe estatística, pressupõe estudo, pressupõe a adequação à jurisprudência, à doutrina de um país que é formada ao longo do tempo, e é muito importante essa contribuição da Comissão de Juristas. No meu mandato como presidente do Senado, nós fizemos uma comissão de juristas para a atualização da lei do impeachment, que é uma lei da década de 50, e sob a batuta do então ministro Ricardo Lewandowski, fizemos um anteprojeto e, na sequência, um projeto da presidência do Senado, hoje em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Fizemos também um projeto que tem tudo a ver com a necessidade dessa atualização do Código Civil, relativamente à inteligência artificial, que ficou a cargo da presidência do ministro Ricardo Cueva, do STJ, e essa Comissão de Juristas nos entregou esse projeto, que também foi apresentado pela presidência do Senado, hoje em tramitação na Comissão Especial do Senado, instituída especificamente para esse fim, com prazo determinado, para que possa ser disciplinada a inteligência artificial no nosso país. Assim como a Comissão de Juristas dos Procedimentos Administrativos Tributários, que contou com a participação de diversos juristas nacionais e que teve a condução da ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, que também nos entregou nada menos que 10 projetos que vão ao encontro daquilo que se quer fazer no Brasil relativamente a uma alteração constitucional de uma reforma tributária. Portanto, a experiência da Comissão de Juristas, muito bem sucedida ao longo da história do Senado, que completará no ano que vem 200 anos de existência no Brasil, desde o Império, o Senado se apresenta como uma das instituições mais longevas do Brasil e também, evidentemente, na sequência da República, de modo que eu tenho muito otimismo em relação a essas inovações que precisam ser feitas. E aí fica sempre aquela dúvida, que é aquela que disse agora há pouco: não podemos sustentar ou invocar a insegurança jurídica ou provocar insegurança jurídica, mas devemos atualizar. Evidentemente que o direito relativamente à convivência digital, o direito de tecnologia, o direito animal, que hoje está muito em voga, a mudança do conceito das famílias, como disse aqui nesse meu pronunciamento, há uma série das relações comerciais, das relações empresariais, há uma série de modificações ao longo desses 20 anos que precisam ser previstas, não é? Sob pena de acontecer algo que, por vezes, se taxa o Congresso Nacional de omissão. E aí nós damos margem à aplicação do direito pelo Poder Judiciário, e aí nós reclamamos que o Poder Judiciário está agindo em razão da omissão do Congresso Nacional. Então, nós não podemos nos omitir sobre essa atualização do Código Civil brasileiro, que não são só 20 anos de existência. Nós não podemos esquecer dos mais de 20 anos também de tramitação do Código Civil, de modo que quase meio século de defasagem que precisa naturalmente ser objeto de apreciação. Eu relacionei aqui, para terminar, também alguns projetos de interesse do Congresso e que, evidentemente, pode ser objeto de debate para que desse Congresso ressaiam, eventualmente, sugestões, uma missiva ao Congresso Nacional, e terei imenso prazer em receber as sugestões derivadas do debate de ideias que aqui se produzirá ao longo do Congresso. Por exemplo, o PLC 29 de 2017, que estabelece normas gerais em contratos de seguro privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei 73 de 1966. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, encontra-se na CCJ do Senado Federal, sob a relatoria do senador Jader Barbalho. Então, é uma alteração das normas relativamente a seguros no Brasil, que eventualmente podem sofrer sugestões das senhoras e dos senhores. Também o projeto de lei 1086 de 2022, esse é de minha autoria. Quando eu o fiz, eu encaminhei ao ministro Luiz Felipe Salomão para análise. Eu acho que ele não gostou muito, porque ele não me deu o retorno do projeto, mas, ou me deu o retorno dizendo que era melhor conversar um pouco, mas esse projeto que eu fiz é para unificar a incidência de juros nas ações judiciais de todas as naturezas,
civil, trabalhista, tributária, de qualquer natureza, ter uma previsibilidade de uma incidência que seja uniforme, para evitar, inclusive, o desestímulo aos acordos judiciais em razão da perspectiva de que está rendendo muito mais na lide do que estaria num banco. Então, a razão de ser desse projeto, que aí, Salomão, já foi pedido pelo governo federal, o ministro Fernando Haddad me telefonou dizendo que se interessa muito por esse projeto e pediu que nós avançássemos, e evidentemente que as sugestões vindas do governo, eu submeterei a Vossa Excelência, aos demais, para poder examinar se são adequadas. E nós vamos, então, evoluir com esse projeto de uniformização dos juros em ações judiciais. Também o projeto de lei 3.612, de 2021, que amplia o espaço físico alcançável pela pessoa natural e jurídica por meio do disciplinamento normativo do domicílio virtual e do teletrabalho, que, obviamente, também é uma inovação. Teletrabalho, o ambiente de domicílio, que acaba sendo um ambiente de trabalho, precisa ser disciplinado, precisa ser regulado. Como, aliás, precisam ser reguladas as redes sociais também. Eu não vou entrar muito nesse tema, mas, evidentemente, nós precisamos regular a rede social no Brasil, porque elas são fator de informação, são um fator de entretenimento, são uma opção de fatores positivos das redes sociais e desse mundo virtual, mas também tem um fator negativo que precisa ser disciplinado e corrigido. O projeto de lei 4188 de 2021, que já foi aprovado no Senado, hoje está na Câmara, que é o Marco Legal das Garantias, que é um tema também muito importante, que tem sido reivindicado pelo governo, já era reivindicado pelo governo anterior, agora o é também por esse atual governo. O projeto de lei 5.820 de 2019, que cria o testamento digital, aprovado já na Câmara dos Deputados. O projeto de lei do Senado 2.569 de 2021, que altera a lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, para ampliar as hipóteses de realização do divórcio consensual, da separação consensual e da extinção consensual da união estável, e para possibilitar a alteração do regime de bens, todos pela via extrajudicial. O projeto de lei 1.689 de 2021, que altera a lei 10.406, para dispor sobre perfis, páginas, contas, publicações e os dados pessoais de pessoa falecida, incluindo seu tratamento por testamentos, de modo que são exemplos, é uma lista muito maior do que isso, e evidentemente que são inovações que podem ou contemplar na comissão de juristas para a gente poder ter uma avaliação sistêmica em relação ao todo, ou sejam projetos também que possam avançar no âmbito do Senado Federal de forma autônoma. E, por fim, eu gostaria de concluir dizendo que é uma alegria estar num ambiente como esse, né, de faculdade de Direito, de universidade, com alunos, com professores, com magistrados, com profissionais das carreiras jurídicas. Nisso eu me encontro muito, eu tenho formação jurídica, sou e fui advogado militante, hoje licenciado em função da presidência do Senado. Tenho muito orgulho de ter militado na Ordem dos Advogados do Brasil, onde ocupei diversas posições, e uma honrosa que foi o Conselho Federal da Ordem pelo Estado de Minas Gerais. Depois de assumir como deputado federal, tive a enorme satisfação de presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e, na sequência, como senador da República, ter a honra de presidir 2 vezes o Senado Federal e o Congresso Nacional, sempre buscando, senhoras e senhores, soluções, sempre buscando consenso, da forma mais equilibrada possível, da forma mais ponderada possível. Eu acho que o Brasil precisa se unir, eu acho que nós temos muitos ativos e valores que precisam ser reconhecidos, nós não podemos ter um sentimento autodestrutivo, como em algumas vezes a gente percebe, quando a gente critica algumas coisas que são muito importantes para a vida nacional, são muito valiosas para a vida nacional. Evidentemente que nós temos os nossos desafios, mas eu acredito muito que esses desafios que vão ser enfrentados no Brasil, o sejam a partir do ambiente de união, de respeito, de responsabilidade, esse conceito, essa divisão do Brasil entre brancos e negros, homens e mulheres, direita e esquerda, Sul e Nordeste, Sudeste e Nordeste, isso não é bom. Nós somos um só Brasil, nós temos bons propósitos, e é muito importante o papel de todos nós que convivemos nesse ambiente de universidade, nesse ambiente científico, nesses ambientes de transformação, desse compromisso com o Brasil a partir de um verdadeiro patriotismo. O Brasil tem muitas coisas por fazer, já fizemos outras tantas coisas que são muito positivas. Pergunto, que país nos últimos 10 anos
que fez marcos legislativos como a nova lei de falência e de recuperação judicial, a nova lei de licitações, uma nova lei de transporte marítimo, uma nova lei de transporte ferroviário, inúmeras leis em matéria de energia. Temos a energia mais limpa da América Latina, uma das mais limpas do mundo. Temos leis ambientais que são exemplo, infelizmente são descumpridas, como desmatamento ilegal, mas isso precisa ser corrigido. Uma série de normas legislativas, de marcos legislativos, que são realmente de se reconhecer que o Brasil e o Congresso Nacional têm boas evoluções. E temos desafios pela frente, né? Atualização de normas, temos uma reforma tributária por fazer, um novo regime fiscal. Evidentemente que isso tudo está por vir e teremos compromisso de fazê-lo. E por fim mesmo, eu quero aqui, aproveitando que nós temos representantes da magistratura, representantes do direito de um modo geral, algo que tem me preocupado muito no Brasil é o desestímulo às carreiras jurídicas, o desestímulo à carreira de juízes, à carreira de promotores de justiça, de delegados de polícia, enfim, de advogados. Isso é uma preocupação. Tudo o que o Brasil não precisa é ter um judiciário desestimulado, suscetível a influências externas, que não atrai as pessoas vocacionadas para aquela função, assim como o Ministério Público também, as instâncias, de um modo geral, do poder público. O servidor público não pode ser demonizado. E, obviamente, que nós queremos produtividade, que nós queremos um enxugamento de máquina para que tenhamos um Estado necessário e não um Estado inchado, mas o servidor público precisa ser valorizado. Cito um exemplo simples, do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi testado no Brasil na pandemia. Quando houve a pandemia, e nós conseguimos enxergar e palpar mesmo isso, de que nós tínhamos homens e mulheres dedicados à saúde pública que salvaram milhares de pessoas a despeito do negacionismo no Brasil, que infelizmente permeou diversas instâncias. Então, o servidor público precisa ser valorizado, precisa ter plano de carreira, precisa ter estímulo. Está chato esse negócio de dizer que tudo que se tem em relação ao servidor público é privilégio, são castas privilegiadas, etc. Não é. O exemplo de juízes, por exemplo, que são um sacerdócio, que tem uma privação enorme da vida, são vedações das mais diversas, nem síndico de prédio se pode ser em razão da dedicação exclusivíssima, não é nem uma dedicação exclusiva, é uma dedicação exclusivíssima de um magistrado. Então, tudo que se faz para o magistrado é algum tipo de privilégio. Obviamente, nós temos que combater excessos, e excessos que existam devem ser combatidos, mas isso não pode ser generalizado a ponto de se tornar uma carreira pouco atrativa. Quem está sentado num banco de faculdade, na faculdade de Direito, como eu já estive, tem que querer ser juiz, tem que querer ser promotor, tem que querer ser advogado. Isso tem que ser atrativo. E os que estão têm que querer continuar onde estão, para poder servir aquilo que é a sua vocação de ser magistrado, ser membro do Ministério Público. E é por isso que eu tenho defendido, e recebido algumas críticas em relação a isso, que nós precisamos reestruturar as carreiras dos magistrados. Se nós temos que combater eventuais excessos em razão de interpretação de verbas indenizatórias em tribunais pelo país, por outro lado, nós temos que reestruturar a carreira, porque não é uma carreira comum, é uma carreira especial, é uma carreira de vedações, de dedicação exclusivíssima, e que precisa ter uma reestruturação a partir daquilo que nós concebemos como uma valorização por tempo de magistratura estendida ao Ministério Público. Então, nós estamos nessa atuada, nesse processo de convencimento legislativo, justamente para que tenhamos juízes e membros do Ministério Público e carreiras jurídicas que as pessoas queiram ser, estejam insuscetíveis a influências externas, sejam incorruptíveis, sejam imparciais, sejam independentes, e, obviamente, para isso o Estado brasileiro precisa reconhecer a importância delas. Portanto, fica esse registro à comunidade jurídica. Quero dizer que todos podem contar com o Senado Federal e com o Congresso Nacional. Estamos absolutamente abertos para sugestões, para contribuições, para críticas também. Nós só não gostamos de xingamento, que tem muito em rede social, o pessoal xinga demais a política, às vezes com razão até, eu reconheço, que há problemas na política, evidentemente, mas a contribuição da sociedade civil organizada, a contribuição das universidades, a contribuição das carreiras jurídicas e das instituições públicas e privadas é muito importante para se fazer leis boas no Congresso Nacional. Ninguém ali sabe de tudo e é muito importante essa participação em congressos dessa natureza. Quero agradecer muito a atenção de todos vocês, espero poder participar outras vezes de seminários de congressos dessa natureza. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, por essa sua exposição muito clara, muito precisa, o papel do parlamento numa democracia como a nossa, uma das maiores do mundo. É muito reconfortante vermos que, à frente do Congresso Nacional, temos um homem público da sua qualidade. Eu não tinha opinado no projeto, presidente, porque eu sabia que Vossa Excelência iria constituir a comissão de juristas e aguardei para poder fazer meu papel no momento certo. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer a honraria, a confiança que deposita, não em mim, mas no tribunal ao qual eu integro, e que certamente vai contribuir bastante, junto com a classe dos juristas, junto com advogados, junto com a sociedade civil, vai contribuir bastante para essa atualização com segurança jurídica, com inovações, mas com segurança jurídica, que foi a tônica da sua fala hoje aqui para todos nós. Torno a agradecer mais uma vez a honra da sua presença e a honra da confiança que deposita no nosso trabalho para a constituição da Comissão de Juristas. Eu vou passar a palavra ao ministro Douglas. Como eu disse, nós entabulamos esse congresso logo que o Código completou os 20 anos de vigência, reitor. E fizemos isso a três mãos, eu, Douglas, Tartucci, e depois, com o falecimento do ministro Sanseverino, precoce, nós aditamos para fazer a homenagem também ao ministro Sanseverino. Mas a ideia desse seminário era realmente fazer algo marcante para essa data dos 20 anos, e o presidente Pacheco teve a ideia, já depois que conversamos longamente, de propor essa comissão de juristas para a atualização, mais uma das suas inovações, que eu vou pedir até ao Flávio que depois possa escrever esse artigo para que nós tenhamos aí a dimensão desse trabalho registrado aqui pelo Flávio. Então, vou passar a palavra ao Douglas para fazer umas considerações. Depois eu faço homenagem ao Paulo Sanseverino, em nome dos colegas do STJ que me delegaram essa fala. Ministro Marco Butzi, ministro Marco Belize. Presidente Salomão, eu vou pedir permissão para falar em pé, copiando o professor Flávio, embora pretenda ser bastante breve na minha manifestação. Eu quero saudar todos os integrantes da mesa e dizer que é uma grande honra e uma grande alegria poder participar deste evento ao lado de dois juristas que admiro e respeito muito, o ministro Salomão e o professor Flávio Tartucci, e dizer que nós do mundo do trabalho, da justiça do trabalho, usamos o Código Civil com muita intensidade. O professor Flávio há pouco recebeu do ministro Evandro um registro de que a doutrina que produziu na sua tese de doutorado estava gerando muitos debates no Tribunal Superior do Trabalho, em razão da teoria do risco, da culpa concorrente, não sei ao certo qual foi o problema identificado lá no âmbito da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu preciso também, presidente Salomão, saudar o nosso presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, senador Rodrigo Pacheco, e cumprimentá-lo não apenas pelo pronunciamento que nos apresentou nesta noite, mas pela acertada decisão de constituir uma comissão para rever o Código Civil e, mais do que isso, colocar este trabalho grandioso sob a gestão do ministro Salomão. Acho que todos sabem que, de tempos em tempos, o Congresso Nacional cria comissões de juristas com o objetivo de rever determinados marcos normativos. E isso é muito bom, porque o direito começa no Congresso Nacional, produz-se ali um enunciado normativo,
Mas a vida, na sua dinâmica complexa, acaba desafiando o sentido e alcance das normas, desses enunciados normativos que são produzidos pelo Parlamento. E a realidade, então, acaba sendo constitutiva do próprio sentido da norma, e é o que nós fazemos no Poder Judiciário: mediar, traduzir a vontade do legislador nesse mundo complexo da vida, produzindo decisões que sejam as mais justas. Portanto, senador Pacheco, meus cumprimentos. E agradecer também a Vossa Excelência pela defesa que faz da magistratura, do Ministério Público, que de fato merece um tratamento digno, compatível com a magnitude das altas responsabilidades, enfim, que abraçam. Na placa que vai ser entregue ao nosso sucessor do homenageado, que aliás é realmente uma cópia do pai, há uma frase de Guimarães Rosa, segundo a qual as pessoas não morrem, elas se tornam encantadas. E talvez ousando divergir de Guimarães Rosa, eu dizia que Paulo de Tarso Sanseverino sempre foi encantado. Por onde andou, por onde judicou, por onde doutrinou, encantou. Estive com ele em alguns momentos, e o último deles foi em Cuiabá, no mesmo evento organizado pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa. Eu tinha um PowerPoint bacana, mas algum problema técnico aconteceu e o PowerPoint não aparecia. E eu havia lido um acórdão do professor Sanseverino e comecei a discorrer sobre cláusulas gerais, aquele novo estágio dos antigos conteúdos jurídicos indeterminados, a boa-fé objetiva, os deveres anexos, enfim. Comecei a enrolar literalmente na tribuna enquanto o PowerPoint não abria. Isso apenas revela como o repositório jurisprudencial, o legado jurisprudencial do professor e magistrado Paulo de Tarso é importante. Quando nós homenageamos alguém, nós estamos apontando aquela pessoa como digna de ser um paradigma, um exemplo, um modelo para as futuras gerações de juristas. E Paulo de Tarso foi, sem dúvida, esse modelo, esse exemplo, não apenas pelo legado dos seus julgamentos, pela doutrina que produziu, mas pela forma, pela sua personalidade, pela forma como acolhia a todos quantos se dirigiam a ele, buscando dissipar dúvidas, trazer comentários acerca de pontos, questões jurídicas controvertidas. Portanto, quando o ministro Salomão me convidou, eu não tive nenhuma dúvida em aquecer ao convite e dizer, ministro Salomão, que estou sempre à disposição. Essas parcerias são muito importantes para nós do Poder Judiciário. Nós não podemos nos isolar do mundo da realidade da vida, porque só poderemos cumprir bem a nossa função se entendermos lá na ponta das relações sociais quais são as reais necessidades sociais. Portanto, viva o direito civil, viva Paulo de Tarso Sanseverino. Muito obrigado a todos. O ministro Paulo Sanseverino, ele graduou-se em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 86 ele já iniciou uma trajetória na magistratura gaúcha. Atuou em diversas comarcas. Foi depois desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 2010 ele veio ao Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada a membros dos tribunais estaduais. Sucedeu na cadeira ao grande ministro Rui Rosado, gaúcho como ele. Eu já estava no tribunal, recebi os colegas Marco Belize e Marco Buzzi, conviveram com Paulo Sanseverino, sabem a qualidade de pessoa, né? de homem público, de juiz. Era simples, com a sabedoria dos homens simples, mas com uma qualidade intelectual, com uma retidão de caráter muito grande. Nos mais de 12 anos em que integrou o Tribunal da Cidadania, a sensibilidade do ministro Sanseverino e seu notável domínio
da ciência jurídica ajudaram a talhar uma sólida jurisprudência no direito privado, especialmente no que tange ao Código Civil. Ele foi um incansável defensor do sistema de precedentes qualificados. E eu mesmo, quando presidia a sessão, e por vontade unânime dos colegas, na sucessão de Benetti, que foi o primeiro a cuidar dos precedentes, que ainda então não eram qualificados, mas quando estávamos ali, indicamos Paulo Sanseverino, foi unânime na nossa sessão, e eu fiquei 15 anos, estou 15 anos no STJ, sempre no direito privado, presidente. E ali indicamos Paulo Sanseverino para a comissão gestora de precedentes e as ações coletivas no Superior Tribunal de Justiça, lá nos idos de 2014. Essa comissão, além de exercer um papel de inteligência dos precedentes, interagindo com os demais tribunais do país, tem a tarefa de uniformizar e dar conhecimento aos precedentes. Na segunda sessão e na Corte Especial, conduziu ele próprio, não só como gestor, Gustavo, desse sistema de precedentes, ao qual ele era muito empolgado, né? Ele vivenciava desde o começo. Nós várias vezes conversamos aqui sobre o alcance do precedente, que é transcendental, a forma de vinculação. Nós construímos, eu e Belize éramos integrantes da comissão de regimento interno, praticamente reformulamos todo o regimento, especialmente na parte quando já editada a lei que criou o recurso repetitivo para o Superior Tribunal de Justiça. E desde sempre, Paulo Sanseverino nos municiava, nos dava sugestões para a mudança regimental. Ele próprio conduziu, como eu dizia aqui, nada mais, nada menos que 36 recursos especiais como relator, recursos repetitivos, em temas sempre ligados ao direito privado. No campo acadêmico, Paulo era mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor de direito. Aliás, em todas as suas exposições, a clareza, a simplicidade e a clareza da sua manifestação eram as tônicas e a força da sua argumentação. Ele integrou várias instituições de ensino superior, PUC, IDP, Fundação Escola do Ministério Público, Escola da Magistratura. A reverência que o ministro Sanseverino demonstrava pela academia é registrada em vários precedentes, do qual foi relator, sobretudo pela profunda pesquisa empreendida na busca de uma solução jurídica justa e adequada para as controvérsias que aportavam no STJ. Não raro se encontra na ementa dos julgados determinada doutrina sobre o tema. Ele fazia questão de consignar a fonte onde ele buscava a solução para o caso concreto. Vários foram os precedentes que, na pesquisa que fiz, marcaram a trajetória de Sanseverino no Superior Tribunal de Justiça. Ele estabeleceu, no primeiro julgado repetitivo, que foi uma revolução no STJ, no direito privado, ele estabeleceu a utilização do sistema credit scoring dos bancos. Os colegas que integram a segunda sessão lembram os debates acalorados sobre a licitude dessa prática comercial do credit scoring, que acabou cristalizado no precedente de Paulo Sanseverino como relator. Também, num outro julgado repetitivo, e eu só separei os repetitivos, foram inúmeros, ele tratou da abusividade da cláusula que previa o ressarcimento pelo consumidor da despesa com registro do pré-gravame nos contratos celebrados a partir de 25 de 2 de 2011.
ele estabeleceu também, nos julgados individuais, ele estabeleceu um caso que foi muito paradigmático, que foi o cabimento de indenização para um aluno que foi compelido a migrar para uma outra instituição de ensino quando o curso foi interrompido abruptamente. Esse precedente é bastante referido na doutrina. E teve um caso também que envolveu a Comissão da Verdade, que foi o caso sobre indenização para a declaração de atos ilícitos e de relação jurídica de responsabilidade do réu por danos morais na prática de tortura durante o regime a partir de 64. Esse caso, conhecido como caso Brilhante Ustra, o ministro Sanseverino afastou a ocorrência da prescrição e avaliou o mérito, o que foi seguido pela turma toda, na terceira turma. Também estabeleceu alguns casos de indenização por dano moral para descendentes, estabelecendo a cadeia de descendentes que podem receber a indenização, e fixou para o dano moral aquela dupla etapa, a primeira onde se fixa o valor básico e a segunda etapa onde, pelas circunstâncias do caso, se fixa o valor definitivo. Também eu poderia aqui, como disse, passar por vários desses precedentes qualificados, precedentes que são referidos hoje na doutrina e na jurisprudência. Foram muitos os casos. Eu fiz apenas questão de lembrar de alguns para que hoje aqui, nessa fala inicial do presidente Pacheco, que abriu o nosso seminário, onde vamos discutir tantos temas em que ele transitava com tanta segurança, eu fiz questão de mencionar apenas alguns para lembrarmos dele, do legado que ele nos deixa e o motivo pelo qual resolvemos fazer essa homenagem hoje aqui. Quero novamente agradecer a todos pela presença, convidar o ministro Marco Belise e o ministro Marco Buzzi para entregarmos a placa ao Gustavo Sanseverino. Pediria que viessem aqui para nós fazermos essa entrega formal. Agradecendo a presença de todos, eu devolvo a palavra ao cerimonial para fazer o encerramento formal. Gustavo. Verdade. Gustavo, você quer fazer um registro? Depois você encerra. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de renovar o agradecimento
pela generosidade da homenagem de toda essa organização, na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão, não só uma liderança do Poder Judiciário, de tantas pautas legislativas, mas alguém que o meu pai convivia antes mesmo de ser ministro do STJ, ao longo da trajetória de associação de magistrados, de ambos nesse caso, e existia ali uma relação, inclusive, anterior ao ingresso no Superior Tribunal de Justiça. Também nas pessoas do ministro Douglas, também pelas palavras, pelo convívio com meu pai, do professor Flávio Tartucci, que também bem lembrou ali os momentos em jornadas de direito civil, que o meu pai tanto gostava de participar, antes mesmo de ser ministro do STJ. Então, ele, enquanto professor da PUC e desembargador no Tribunal de Justiça, ele sempre buscou prestigiar todas as jornadas de direito civil, não só prestigiar, mas depois, como ministro, de ajudar a organização junto com o ministro Rui Rosado de Aguiar, enquanto o ministro Rui também estava vivo, presente entre nós. Três coisas, muito brevemente, também em benefício do tempo e do adiantado da hora, só também ressaltando o agradecimento à Uninove pela acolhida, na pessoa do seu reitor, né, do professor Fernando Capês também, e da organização pela associação, do Dr. Zilmar, que ano passado meu pai já estava em tratamento, mas teve alguns eventos com a associação e gostou muito de participar, realmente ficou muito feliz com o formato e a organização desses eventos. Três coisas, né, na linha que o ministro Salomão colocou, também na fala do presidente Pacheco, desculpa, estava aqui, presidente, desculpa né, ali a omissão, mas queria ressaltar uma coisa, que do senhor, mais do que presidente do Congresso Nacional, e pela sua fala também aqui, e o exemplo que a gente vê ao longo dos seus anos de trajetória, é o valor intangível da ponderação e do espírito construtivo. Isso não se mede hoje ou amanhã, isso vai se medir no tempo e pela história brasileira, a nossa admiração na figura do senhor, não só como presidente do Congresso Nacional, mas o exemplo de parlamentar que tem não só essa transparência de colocar os temas da pauta, mas a ponderação e o espírito construtivo. Isso o tempo vai dizer o valor que isso tem, não só para o legislativo brasileiro, mas para a história do nosso país. Perdão ali perdão, mas é o que eu gostaria também de deixar muito registrado aqui. Em relação ao meu pai, a saudade que a gente tem, três lembranças dele que eu gostaria de ressaltar e que são pertinentes ao Congresso que aqui a gente está hoje iniciando. Primeiro deles, quando meu pai ele defendeu a dissertação de mestrado dele, está nos escritos, ele terminava o roteiro da apresentação, isso a gente tem guardado no papel, com uma frase célebre de um jurista francês que é: para além do Código Civil, pelo Código Civil. No exercício da magistratura do meu pai e como professor, ele buscou isso, ir além do Código Civil, além do Código Consumidor, além de outras diversas legislações específicas, mas sempre se pautando pelo aquilo que está na lei. Então, tendo um espírito criativo, construtivo, mas se pautando com aquilo que é a base legal e as referências de legislação, buscando justamente adaptar na medida do possível a realidade social que se vivia, os problemas e os dilemas que se tinham com a legislação posta para, a partir dali, propor desenvolvimentos. Segundo ponto, acho que o ministro Salomão destacou muito bem, e isso também está em palestras que ele dava para magistratura, para juízes que estavam iniciando na carreira, ele sempre destacava uma máxima: simplifique, simplifique, simplifique. O meu pai tinha uma postura de sempre buscar resolver problemas complexos da forma mais didática possível. Quando professor da PUC, eu não fui aluno dele, né, mas a minha irmã foi, Luísa, e todos testemunham, ele iniciava a aula primeiro fazendo todo o sumário daquilo que ele ia expor. Então, ele fazia um sumário, um detalhamento das questões, para, a partir dali, todos os alunos seriam capazes de aprender, tirar algum proveito daquela lição. Isso também se valeu nas diversos eventos que ele participou ao longo do tempo, com um didatismo muito generoso para com todos, mas ao mesmo tempo com profundidade, como o ministro Salomão muito destacou, é a capacidade de simplificar as coisas, mas não tornar elas simplórias. E, por fim,
também pensei nisso e o Salomão colocou uma das marcas registradas. Isso a gente ouviu recentemente até no evento, um outro evento jurídico do Migalhas, que um dos professores ressaltou o seguinte: fui aluno do Sanseverino, acompanhei toda a trajetória dele, e o que eu mais destaco de uma marca registrada nas ementas, nos acórdãos, é o fato de que, ao final, ele coloca doutrina sobre o tema. E esse diálogo entre a academia e o judiciário foi algo que pautou sempre a trajetória dele, e, por isso, também sempre o entusiasmo com que não só ele participava de eventos como esse, no Brasil inteiro, fazendo essas agendas, às vezes, de bate e volta, para poder estar presente e comungar com pessoas que também estavam ali com sede de aprender, sede de interagir, mas também ao longo de toda a trajetória dele no Superior Tribunal de Justiça, onde os acordos ele buscava ali não só resolver o caso, mas dar referenciais da solução da situação. E é isso, eu acho que mais do que tudo, essa capacidade de unir a academia e o Poder Judiciário, que as jornadas de direito civil foram um importante passo no STJ, e que nesse evento, a programação que a gente vê hoje, é justamente também uma jornada de vários temas relevantes para também suscitar esse debate importante relacionado à reforma, à atualização do Código Civil. Por fim, meu pai terminava com poemas. Eu não vou terminar com um poema ou com algo emocionante, mas com uma história que ele gostava de contar. Tanto em homenagem ao ministro Salomão, ao ministro Belize, que comungou dele da terceira turma por tanto tempo, o ministro Buzzi também na sessão de direito privado, e a todos os magistrados aqui presentes. Gostaria também da ministra Pedruzzi, que sempre foi uma grande amiga da família, do meu pai, da minha mãe, gostaria de ressaltar essa presença. O seguinte, ele gostava de contar a história daquilo que é o humanismo, o espírito fraterno, mesmo quando às vezes a gente tem divergências, ministro? Eu acho que o meu pai, quando ele estava na pandemia, a gente via o envolvimento dele, também o entusiasmo dele nos colegiados. Então, no colegiado da terceira turma, da sessão de direito privado, também no órgão especial, sempre tem ali as possibilidades de divergência, votos vistas, etc. Isso se teve muito na terceira turma, na sessão, onde o ministro Salomão e meu pai concordaram algumas vezes, outras não. Eu lembro, e é muito breve, a história do José Carreiras e Plácido Domingos, que a história que meu pai gostava de contar, que em determinado momento José Carreiras foi diagnosticado com uma doença muito séria. Eles tinham uma certa rivalidade, eram dois tenores e tinham a sua rivalidade, mas em determinado momento o José Carreiras precisava de diversos tratamentos, de diversas viagens, e ele começou a receber um apoio de uma associação de Madrid, uma associação que prestava ali, de alguma forma ajudava ele no momento onde ele estava conduzindo esse tratamento. Aconteceu, então ele teve esse momento e conseguiu se recuperar. E naquele momento ele foi consultar quem havia ajudado, buscado, vamos dizer, esse apoio, e havia sido o Plácido Domingos, com quem eles tinham, de certa forma, algumas divergências em alguns momentos. Quem tinha ali prestado esse apoio era o Plácido Domingos. Perguntaram para o Plácido Domingos, por que o senhor ajudou ele? Porque se vocês às vezes tinham as suas divergências. Ele disse, olha, eu ajudei ele porque o mundo não poderia perder aquela voz. No caso do meu pai, na terceira turma, na sessão de direito privado, no órgão especial, é natural que hajam divergências. Mas, mais do que tudo, existe um espírito fraterno, existe um espírito humanitário e de coleguismo que transcende muito a pontuais divergências em algumas situações. No caso do meu pai, o Poder Judiciário perdeu um grande magistrado, um magistrado exemplar, a academia também, um professor com máxima didática, e nós, que tivemos o privilégio de conviver com ele, a gente perdeu um ser humano maravilhoso e, ao mesmo tempo, uma pessoa que generosamente espalhou a lição dele, o amor dele, e de tantas formas. O que fica, nesse caso, os acordos, como bem lembrou o ministro Salomão, as referenciais de acordo, na academia
todo esse incentivo, não só às obras dele, mas aquilo que ele buscava impulsionar em eventos como esse, e mais do que tudo, para todos aqueles que conviveram com ele, que aprenderam com ele, as melhores recordações e a inspiração para que a gente siga em frente com momentos como esse e, a partir dali, honrando e louvando a vida que ele teve e que bem viveu e que sempre amou viver, mesmo nos momentos mais difíceis. Um muito obrigado a todos, a gente deseja uma ótima jornada e que a gente siga em frente. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Dr. Gustavo Sanseverino. Obrigado pela condução dos trabalhos, ministro Salomão. Obrigado a todos que compuseram a nossa mesa de abertura. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube da BFP. Eu esqueci de citá-los na abertura dos trabalhos. Obrigado a todos vocês que lotaram esse auditório. E amanhã esperamos todos aqui novamente. Lembro que o credenciamento terá início às 8h30 e o primeiro painel às 9 horas. Boa noite a todos e até amanhã.